A gente começa essa segunda-feira com a notícia do Elon Musk como o primeiro trilionário da história da humanidade. Eu não sei como que foi o jogo Brasil e Marrocos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô gravando no sábado à tarde, inclusive esperando pelo jogo, porque eu não estava afim de assistir o jogo do Catar contra a Suíça. Então, vamos produzir esse conteúdo, vamos comentar sobre isso, porque para muitos de nós essa é uma notícia simplesmente aterrorizante. É de doer o coração pensar que o senhor Elon Musk é o primeiro trilionário do mundo. Se a gente estava preocupado com pessoas como Larry Ellison e o Jeff Bezos como bilionários do mundo, algo que ficou comum dentro do mundo dos CEOs da tecnologia, o que pensar a respeito do Elon Musk, o dono da Tesla, o dono da SpaceX, dono do X barra Twitter? O que pensar deste homem como o primeiro trilionário da história? A gente vai ver a notícia e eu vou fazer alguns comentários a respeito, até porque faz parte do noticiário de tecnologia, talvez seja a notícia mais importante dos últimos 30 dias dentro do setor, levando em consideração o poder que ele concentra, a grana que ele concentra e o fato da SpaceX ter feito um IPO muito bem sucedido, né? Feito a abertura de mercado, ter vendido ações à torta e à direito, e o resultado é esse. Nós estamos agora olhando a matéria do Tecnoblog. SpaceX faz IPO e Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo. A empresa estreou na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, fazendo o patrimônio do Elon Musk, que já contava com 42% da empresa, superar a casa de US$ 1 trilhão. A gente tem aqui que a informação de que a SpaceX agora está na Bolsa de Valores eletrônica dos Estados Unidos, no caso a Nasdaq. Com esse movimento, na condição de fundador, CEO e acionista, o Elon Musk acaba tendo essa quantia trilionária, não na sua conta bancária, mas sim em valores de ações, e as ações valem mais do que dinheiro por conta da flutuação das ações, e eu sei que você muito provavelmente sabe disso, mas sempre tem aquelas pessoas que vão confundir para saber se de repente o Elon Musk pode comprar Marte com o dinheiro que ele tem na conta bancária. Não é isso. O valor das ações torna ele, caso ele queira vender ou algum maluco ainda maior do que ele queira comprar essas ações, ele vai receber essa grana ou acumular essa quantia de US$ 1 trilhão. A IPO foi feita com uma precificação inicial de US$ 135 por ação, mas cada papel alcançou um valor de US$ 150 logo após as negociações começarem. Em dado momento, as ações da SpaceX chegaram a US$ 168,7 cada, o que mostra que a empresa sim tem muito valor de mercado, e não que eu queira fazer associações com outros eventos à margem da própria SpaceX, mas aquele foguete da Amazon que explodiu recentemente, e eu lamento por essa tragédia de alguma forma ter beneficiado de forma indireta o Elon Musk, mas aquilo também ajudou a impulsionar as ações da SpaceX de alguma forma, porque, afinal de contas, a gente tem o fator de confiabilidade. Pelo menos por enquanto, as missões mais importantes da SpaceX foram bem-sucedidas, então isso acaba agregando valor para a empresa e com isso as ações tiveram um impulso, um push, o que garantiu esse dinheiro todo para o Elon Musk. O Elon Musk já contava com 4,8 bilhões de ações da SpaceX antes da abertura na Nasdaq e outros US$ 350 milhões em operações exercíveis. Com isso, seus papéis também se valorizaram com o processo de IPO. Dessa forma, o patrimônio líquido aumentou em US$ 192 bilhões em questão de horas. E basicamente era isso que Elon Musk queria. O desafio é que a ideia principal não era necessariamente fazer com que outros projetos se impulsionassem a partir do momento que a empresa tinha acionistas, mas sim pelos próprios interesses, tal e como qualquer CEO ou qualquer grande executivo de tecnologia o faz hoje. No final das contas, o que Musk pensa é em dinheiro, dinheiro e dinheiro. Não que a SpaceX não vai se beneficiar de todo esse dinheiro que vem agora de investidores e acionistas, na verdade de acionistas, porque os investidores são aqueles que colocam dinheiro na empresa visando um lucro futuro. Alguns dos investidores com certeza se tornaram acionistas da SpaceX na última semana e dessa forma vão seguir capitalizando, mas
esses investidores em algum momento vão querer o retorno financeiro daquilo que eles investiram ao longo desse tempo todo. No momento que a matéria do Tecnoblog foi publicada, a fortuna do Elon Musk era estimada em 1,2 trilhão de dólares, de acordo com os cálculos da Forbes. Essas estimativas incluem as ações que o empresário possui de outras companhias como a Tesla. Ou seja, não é apenas da SpaceX. As ações da SpaceX fizeram com que o Elon Musk alcançasse a quantia trilionária, mas isso considerando o valor das ações e de todo o dinheiro que ele recebe das outras empresas somadas ou acumuladas. Antes disso tudo acontecer, o Elon Musk já ostentava o título de pessoa mais rica do mundo. Agora ele carrega a primeira posição para si, mas se torna o primeiro trilionário da história, fazendo uma fortuna que supera os patrimônios dos bilionários que aparecem nas 4 posições seguintes da lista dos mais ricos juntas. Ou seja, ele tem mais dinheiro do que Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos e Larry Ellison. E cada um deles possui como propriedades empresas que são gigantes. Estamos falando do Google ou Alphabet, como queira, da Amazon e da Oracle. Não são peixes pequenos, são peixes grandes. O que eu tenho para dizer sobre isso, né? Eu tenho minhas opiniões um tanto quanto controversas a respeito do Elon Musk. Eu penso que nem mesmo todas as questões dele, questões de saúde dele, de diagnóstico que ele tem, serve como justificativo ou respaldo para determinados posicionamentos que ele tem na vida, que eu acho um tanto quanto complicados, para não dizer controversos, e por que não dizer um tanto quanto errados. Eu sei que você pode ter o mesmo alinhamento de pensamento do Musk, mas eu acho que você está errado. Eu concordo com a perspectiva de que Elon Musk sabe onde colocar o seu dinheiro e ainda assim ele deve ter uma equipe muito boa de orientação para que ele tome essas decisões. Eu concordo que o Elon Musk sabe colocar o dinheiro em mentes muito criativas, em mentes que conseguem fazer com que suas elucubrações e visões de futuro tecnológico acabem avançando, e mesmo assim tem muita gente que afirma que são outras pessoas que entregam essas visões para ele, e é assustador pensar que logo o Elon Musk é não só o homem mais rico do mundo, mas o mais rico acima de todos os outros 4 mais ricos da lista da Forbes. É assustador. Pense no poder concentrado que Elon Musk tem a partir de agora. Não só o poder financeiro, e a gente bem sabe como que esse poder financeiro pode influenciar nos mais diferentes aspectos do mundo, mas o poder de narrativa. Sério, e isso só está aumentando a partir do momento que as pessoas vão cada vez mais utilizando o X, cada vez mais treinando o Grok para ser uma inteligência artificial que tem muito mais tendência a executar prompts um tanto quanto permissivos e, por que não dizer, eticamente problemáticos. Pense em todos esses fatores somados e como que o Elon Musk não só se torna a pessoa mais rica do mundo, mas também a pessoa mais poderosa e mais influente, pelo menos do setor da tecnologia. E esse poder só não é maior porque o próprio Musk teve lá suas tretas com o Donald Trump, ele que começou com o novo mandato do presidente norte-americano lado a lado com ele, e agora os dois já estão em caminhos separados. Eu contei essa história em capítulos lá no canal principal do Target HD, ou pelo menos no blog tem um artigo bem completo que vocês podem conferir sobre o assunto, mas olhando para o todo, é meio asfixiante você pensar que agora essa pessoa, essa personalidade se torna a primeira trilionária da história. É óbvio que eu não vou negar o mérito que ele tem em poder alcançar esse objetivo dessa forma. Por outro lado, é um mérito que foi facilitado pelas próprias origens dele, pela forma como ele começou, em todos os fatores da narrativa dele que ele mesmo não pode escapar. Não foi algo construído tijolo a tijolo, não foi algo que ele começou do zero, foi algo que ele teve um belo suporte dos pais dele, e aí fica muito mais fácil. A palavra meritocracia não se aplica a ele de jeito nenhum. Ele tem um mérito que é relativo em função dos investimentos, em função das visões corporativas, em função do que ele construiu.
Mas daí dizer que tudo começou do zero, tal e como outros executivos, tal e como, por exemplo, o Jeff Bezos com a Amazon, que começou o negócio dele a partir da garagem dele vendendo livros, vendendo e comprando livros através da internet, não é exatamente o caso aqui. Mas nem por isso vou deixar de reconhecer e deixar de enxergar o objetivo alcançado por Elon Musk. Eu só espero que os acionistas da SpaceX saibam o que estão fazendo e que, principalmente, que eles tenham consultado antes os acionistas da Tesla, porque essas pessoas ficaram um tanto quanto preocupadas com o Elon Musk quando como as mensagens começaram a aparecer nas redes sociais, quando teve aquele rolo com a Grimes, que envolveu outras pessoas, quando ele começou a publicar mensagens no Twitter dizendo que ia abrir capital da Tesla, sem consultar o conselho diretivo, sem consultar os demais acionistas, os investidores. Eu espero de verdade que esse povo que colocou tanto dinheiro na SpaceX tenha conversado, pelo menos discutido a relação com o pessoal lá da Tesla. Porque o feedback que os acionistas da Tesla têm para passar é muito interessante, muito importante e seria muito útil para os novos acionistas da SpaceX. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações e faça com que essa iniciativa cresça, aumentando o número de inscritos desse canal. Espero chegar a 100 inscritos antes do final do mês de junho. Vamos começar a estabelecer metas para a gente seguir adiante com esse projeto, caso contrário, fecho as portas desse canal. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.